quanto rende um fundo imobiliário? Ou melhor, quem rende mais, um fundo imobiliário ou a renda fixa? Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Então, se você tem dúvida sobre o assunto, quer entender de uma vez por todas, tirar de uma vez por todas essa dúvida com fatos, analisando dados do passado, assiste o vídeo de hoje e assiste até o fim para saber a conclusão e entender de uma vez por todas o que é melhor para você, tá bom? Então, se você gosta do assunto investimentos, quero te convidar para se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque aqui no canal o tempo todo estão saindo vídeos interessantes sobre investimentos, fundos imobiliários, renda fixa, ações, tudo aquilo que pode acelerar o nosso processo de independência financeira. Então, se você está nessa vibe, se inscreve no canal e participa da nossa comunidade, tá bom? Vejo você no vídeo, deixe suas dúvidas no comentário que eu vou responder uma por uma e até logo. Então, galera, vamos responder essa grande dúvida, o que é que rende mais? Renda fixa, fundos imobiliários, né? Vamos tentar entender essa comparação, esse duelo, para saber o que é que rende mais e o que é mais indicado para você. Antes, eu quero dizer que renda fixa e fundos imobiliários não são dois investimentos excludentes. Na verdade, eu diria que eles são complementares, né? Assim como as ações e outros tipos de investimento que nós temos aí, outras alternativas no mercado, tá? Mas, comparando um com o outro, a gente pode dar um foco em um ou outro, a depender do seu perfil, você vai concentrar um pouco mais do seu dinheiro em uma opção ou na outra. Mas é preciso que a gente entenda as condições e entenda os resultados com base em dados, né? Quando a gente discute sobre investimento, muitas vezes as pessoas vão muito naquela coisa, eu acho que isso rende mais, eu acho que aquilo rende mais, mas às vezes não para sentar para analisar e verificar de fato, olhando para o passado, e olhando as condições que a gente teve no passado, fazendo essa análise de contexto, verificar o que é que tem mais potencial quando a gente fala de futuro, né? A gente nunca pode falar de certeza no futuro, mas há uma certa tendência para um ou outro lado a depender do seu perfil. E é isso que eu quero explorar no vídeo de hoje, tá bom? Vamos comparar aqui quanto rendeu o CDI nos últimos 9, 10 anos e comparar com algumas opções de fundos imobiliários aí em termos de como se a gente tivesse o tempo todo reinvestindo os dividendos, recomprando cotas de fundos imobiliários para ver qual seria o desempenho, isso é daí mais ou menos uns 10 anos, e comparar com o que a renda fixa trouxe. Lembrando que a gente vem de um contexto em que a renda fixa performou muito bem nos últimos 10 anos, né? Se a gente analisar, o brasileiro ele não tinha necessidade de se arriscar, uma vez que tinha opções que traziam boas rentabilidades, tivemos taxas aí de 1% ao mês durante algum tempo no mercado, e isso realmente desestimula que o brasileiro tivesse essa cultura de correr riscos, né? Mas mesmo assim vocês vão ver que os resultados ainda pendem para um dos lados. Então eu quero mostrar para vocês os dados para que vocês tirem as próprias conclusões e possam fazer uma escolha um pouco mais fundamentada. Mas há uma condição para que esses resultados se consolidem, ocorram de fato no futuro, que eu vou explicar somente no fim do vídeo. Então fica aí, fica de olho até o final do vídeo para entender qual é essa condição, tá bom? Então eu analisei relatórios de três fundos imobiliários veteranos da Bolsa, para que a gente tenha um histórico, né, um track record aí interessante para que a gente possa fazer essa comparação. E esses fundos são o HGBS, o ABCP e também o HGLG. Os fundos são das gestoras Regem Grifo, né, o HGLG. O HGBS foi da Regem Grifo, mas hoje é administrado pela Red Investments, tá bom? E também o ABCP da Rio Bravo. Dois do setor de shoppings e um do setor de logística. Então vamos lá para os gráficos para que vocês possam compreender qual foi a rentabilidade comparando com o CDI e comparando com o IFIX, enquanto a gente tem IFIX, né, que nem sempre esse dado estava disponível, tá bom? Então fica aí com os gráficos. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês uma informação retirada do relatório do próprio fundo ABCP, ou o fundo Gran Plaza Shopping, esse daqui do segmento de shoppings, tá bom? E eu escolhi esses três fundos por conta do histórico que eles têm, né? São fundos veteranos que já têm bastante tempo aí de estrada
e que podem trazer aqui informações úteis para que a gente analise a performance desse tipo de investimento em prazos mais longos, tá bom? Então aqui em amarelo a gente pode ver o comportamento do FII aqui tomando como base 100, né? Ou seja, comparando todos partindo do zero, né? E aí ver qual foi o comportamento dele em relação ao IFIX, quando o IFIX estava disponível, né? A partir do momento que o FIX ficou disponível, em relação ao CDI líquido. E o que significa o CDI líquido? Seria o CDI equivalente ao dividendo, ao rendimento do fundo imobiliário que é isento do imposto de renda, né? Nesse caso daqui do amarelo, a cota, vocês podem ver aqui no comentário 5, né? A rentabilidade é calculada através do método de cota ajustada, ou seja, a rentabilidade do ganho de capital, que esse sim é tributável, mais o provento pago, né? Reinvestido no próprio fundo. Então todo o dividendo que ia sendo recebido ia sendo reinvestido em FIIs, tá bom? Então a comparação é um pouco diferente. A gente tem que ter em mente que aqui ainda há tributação do ganho de capital caso você realize, mas se você não realizar, de fato a tributação o ganho efetivo, tá bom? Então o CDI, aqui vocês podem ver, chegou mais ou menos a 111%, tá aqui no gráfico, tá aqui descrito, né? Desde o início da comparação, que foi foi dezembro de 2010 até junho de 2019, né, 9 anos mais ou menos, o CDI rendeu líquido, em termos líquidos, né, descontado os 15% da tabela regressiva a partir de 2 anos, né, de investido, foi descontado e deu o valor de 111% de rentabilidade para o CDI. Já para o fundo imobiliário, nessa metodologia que considera o ganho de capital mais os proventos reinvestidos, né, o juro composto, vocês podem ver que o resultado foi bem superior, de 364,8%, contra um desempenho médio do IFIX no período de aproximadamente 190%, tá bom? O IFIX ele acaba não sendo uma boa referência para a gente, porque há uma série de fundos ali que não são tão bons quanto os fundos que a gente pretende aplicar, tá bom? Então, vamos tomar como base esses 364 mesmo e vamos também analisar outros fundos veteranos para ter uma ideia mais sólida de qual é o resultado, tá bom? Nesse caso aqui nós podemos ver que o fundo imobiliário teve uma performance de 3,6 vezes aproximadamente melhor, cerca de 340% aí melhor do que o CDI, que é aquele investimento atrelado à taxa Selic, pós-fixado. Tá legal? Vamos ver outro exemplo. Então vamos avaliar agora os resultados do HGLG, tá bom? O fundo, o Regengrifo Logística, administrado pela gestora Credit Suisse Regengrifo. Aqui nós podemos ver que o resultado do CDI foi bem parecido. O período é bem parecido. Na verdade, aqui lá começava em dezembro e dessa vez começa em junho, mas termina no mesmo ano, tá bom? Então o desempenho do CDI bruto foi de 144%. Lembrando que o correto seria comparar com o CDI líquido, né? Já que a gente só consegue obter o CDI líquido, que estaria por volta aqui de 111% a 115% para esse período, né? E o desempenho do HGLG a gente pode ver que foi muito superior, foi de 420%, né? Então seria 4 vezes melhor ter investido no HGLG nos últimos 9 anos do que ter investido na renda fixa normal, no CDI, 100% do CDI ou no Tesouro Selic, tá bom? Vamos avaliar agora um outro fundo. Nesse slide, pessoal, eu trago aqui os resultados do HGBS, ou o Regengrifo Brasil Shopping, que agora não é mais administrado pela Regengrifo, e sim pela gestora Reg, tá legal? Mais uma vez aqui, eu trago aqui nessa linha mais suave, né, visto que é um rendimento de renda fixa, ele se comporta de uma forma mais suave do que a renda variável, tá bom? Vocês podem perceber aqui que nós temos aqui o CDI bruto com 231 pontos, né? E o CDI líquido com 204 pontos. Aqui seriam 85%, né, do CDI bruto, descontado aqui o imposto de renda. Aqui embaixo a gente tem o valor patrimonial da cota e cá em cima o valor da cota de fato ajustado com os rendimentos, né, reinvestindo os dividendos. E aqui vocês podem perceber que, por exemplo, a cada R$100 investidos no CDI,
você teria aproximadamente 204. Você teria uma rentabilidade a mesma rentabilidade que a gente viu nos outros fundos, de 100, 111% mais ou menos líquido para esse período. Já comparando aqui com o nosso fundo aqui em análise, o HGBS, cada R$100 teriam se transformado em R$435. Vocês podem ver que a diferença é absurda em favor dos fundos imobiliários. Mas vocês podem perceber que o caminho aqui é meio tortuoso. Enquanto quem investe na renda fixa está aqui tranquilo, não vê o valor do seu principal cair, aqui chegamos a alguns pontos de ter rentabilidade negativa, pelo menos no valor da cota, né? No valor ajustado da cota nem tanto, mas no valor somente do patrimonial da cota, teve momentos em que a cota foi para o campo do negativo, né? Entretanto, quando você vê a figura completa, o big picture, né, o quadro completo, você pode perceber que o resultado vai cada vez mais tendendo. E aqui, com o passar do tempo, a tendência é que a distância fique muito superior do fundo imobiliário, do HGBS, em relação à renda fixa, né? Quanto mais tempo, melhor será o resultado em comparação. A distância vai ser muito superior em relação à renda fixa. Mas é preciso levar em consideração que o tempo aqui, você precisa dar tempo para que esse investimento produza resultados. Não adianta investir pensando em 1, 2, 3 anos, enquanto que a gente não sabe qual será o comportamento do mercado, tá bom? Então tenha isso em mente. Então, pessoal, vocês podem perceber que os fundos imobiliários performaram muito melhor do que a renda fixa. A renda fixa, no caso, o CDI, porque a renda fixa também ela é bem diversa e tem questões que a gente tem que considerar também, tá? E a renda fixa teve um excelente desempenho se você investiu em títulos indexados, como o IPCA+, essa rentabilidade ela não foi tão distante assim. Entretanto, com o passar do tempo, no contexto atual, eu entendo que os fundos imobiliários têm uma vantagem para o futuro, que a tendência é que o Brasil conviva com taxas de juros menores, e menor oscilação nas taxas de juros significa uma menor atratividade, mesmo para os títulos indexados, mesmo para a marcação a mercado, dos títulos IPCA+, de longo prazo, tá bom? Então o contexto hoje é mais favorável aos fundos imobiliários, para a gente olhar para frente, mas a condição que eu comentei no início do vídeo é a condição de investir pensando no longo prazo. Não adianta comprar cotas de fundo imobiliário como se fosse uma espécie de batata quente que você tem que passar para frente assim que ela se valorizar um pouco, né? O que vai fazer a diferença, o que vai trazer os melhores resultados é que você acumule cotas ao longo do tempo, as mantenha para que o preço médio delas vá sendo diluído com o tempo e os dividendos consigam potencializar a rentabilidade desse tipo de investimento. Então, quanto mais tempo você permanecer com essas cotas, melhor será o resultado do seu investimento. Ele vai tender a alavancar ainda mais esses resultados com o passar do tempo. Analisamos um período de 10 anos, mas se a gente pensar em 20 ou 30 anos, como pode ser o caso de alguns de vocês, esse resultado tende a ser muito superior para o lado dos fundos imobiliários, tá legal? Então espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer no YouTube. Se inscreve, comenta com os amigos, convida os amigos para fazer parte, compartilha esse vídeo. E se tem algum tipo de dúvida, deixa o seu comentário e vamos começar a discutir sobre o assunto, o que é que você achou, se você gostou ou não, ou se há alguma crítica a esse tipo de análise, deixa aí no comentário para que a gente possa elucidar de uma vez por todas e exorcizar esse assunto de uma vez por todas, tá bom? Então vejo você nos próximos vídeos e até mais. Um abraço.